Boa noite. Boa noite. Marcelo Odebrecht presta depoimento à Justiça sobre delação premiada. Os 77 executivos da empresa já foram ouvidos. Procurador Deltan Dallagnol prevê que revelações da empreiteira dobrarão o número de investigados na Lava Jato. Ike Batista continua foragido. O advogado afirma que vai acertar com a Polícia Federal a volta dele ao Brasil e a prisão. Policiais entram na cadeia da Matança em Natal para tentar retomar o controle e encontram armas, drogas e celulares. Procon notifica Eletropaulo sobre cobrança indevida de seguro odontológico ou de vida, junto com a conta de luz. Salários na Câmara Municipal de São Paulo impressionam motorista, ascensorista, garçom e copeira na faixa de R$10 mil. Durante a madrugada, 3 pessoas foram detidas aqui na capital depois de pichar mensagens de protesto contra a tinta cinza que cobre os muros da Avenida 23 de Maio. A ação do prefeito João Dória, que começou no domingo, desagradou grafiteiros, pichadores e muralistas da cidade. Quando Milo Chais começou a pintar no fim dos anos 90, o Beco do Batman, na Vila Madalena, zona oeste da capital, já tinha esse nome. Já era um lugar que já tinha pinturas, já tinha grafite político um pouco, né, coisas pequenas espalhadas numa geração antes da gente. O artista faz parte da geração que contribuiu para dar a cara atual desse espaço concorrido da arte de rua de São Paulo. O critério é assim como é na rua, assim, né? Você não pinta em cima de um trabalho de outra pessoa. É mais uma coisa de conhecer os artistas, de estar na cena, de estar vendo... Não, o espaço vai abrindo um pouco também, os muros em volta vão sendo pintados, não só no beco, né? Realmente aqui não dá para chamar de grafite, né? A gente que conhece bem o conceito da coisa, isso aqui são murais, né? É um muralismo, são painéis que foram feitos com autorização. Hoje, além de grafitar nos muros da cidade, Milo também tem uma galeria de arte com outros amigos no próprio beco. E eu acho que a cidade tem uma carência, né, de pontos culturais e Então eu acho que isso foi criando uma coisa alimentando a outra. Aqui na Moca, na zona leste da cidade, o grafite também tem transformado a paisagem. Esse grupo de amigos e artistas se reuniu para levar esta arte de rua e transformar, além de muros de empresas, indústrias, galpões, lojas e muitos outros locais aqui do bairro. É uma luta diária, né? Porque tem dias que a gente tem serviço, tem dia que a gente não tem, mas a gente não pode desistir e não parar de lutar, né? E está sempre produzindo. Apesar de ser considerado uma obra de arte, o grafite nem sempre tem o consentimento do proprietário do imóvel. Quando a gente chega no muro que não é autorizado, a gente chegou lá. Se alguém ligar para a polícia, a gente é obrigado a ir para a delegacia para prestar conta, porque a gente está fazendo sem autorização. Mas na maioria das vezes, quase todas, quando a gente chega no muro que não é autorizado, a própria comunidade autoriza. Geralmente quando a gente está pintando na rua que aparece assim as oportunidades, né? Tem uma pessoa que precisa pintar um portão ou quer fazer um desenho dentro da casa para o filho. Recentemente, o prefeito João Dória apagou alguns grafites da Avenida 23 de Maio. A medida faz parte do projeto Cidade Linda de combate aos pichadores. Mas eu acho que faltou muito respeito e um diálogo antes de tomar qualquer tipo de atitude. Era o maior corredor da América Latina e a gente era reconhecido no mundo todo por isso. São Paulo é reconhecido por isso, pela arte de rua, e de repente, sem mais nem menos, foi apagado. Depois do forte temporal de ontem, comerciantes e moradores de São Paulo enfrentam a falta de energia e ruas bloqueadas por causa da queda de árvores. A Madeleine passou a manhã calculando o prejuízo por causa da falta de luz nessa sapataria da rua José Maria Lisboa, nos Jardins. O comércio ficou sem energia por pelo menos 20 horas. Sem condições de atender os clientes, ela dispensou os funcionários. Os clientes vieram retirar, não teve como entregar, porque eu dependo do computador, né, do sistema, que é a alma do negócio, né? E o prejuízo foi grande. Qual foi o prejuízo? Olha, só ontem foi mais de R$1.000, agora pela manhã também, acho que mais de R$500. A falha foi provocada pela queda de uma árvore ontem à tarde, durante o temporal que atingiu a capital paulista. Por volta do meio-dia, quando a chuva estava forte, a árvore caiu em cima desse transformador e houve um estouro.
Depois ela tombou de novo e derrubou um poste do outro lado da rua. Nenhuma pessoa ficou ferida. A via só foi liberada para veículos por volta das 10h30 da manhã de hoje. Uma equipe da Eletropaulo trabalhou no reparo da rede elétrica. Quem mora na região diz que a poda da árvore era uma cobrança antiga da vizinhança. É o caso da Marina, que hoje cedo ficou sem energia em casa. Há mais de 10 anos que a gente pede a poda e nunca veio ninguém. Meu freezer já está todo descongelado de várias pessoas. E o que a gente vai fazer? Vai pedir para quê o ressarcimento? Para ninguém. É sempre assim, quem paga é a população. Até o começo da tarde, a calçada da rua Itapeva, na Bela Vista, continuava bloqueada por galhos de uma árvore que também caiu ontem. O temporal desta quinta derrubou mais de 130 árvores na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, a região central foi onde mais choveu em São Paulo e as rajadas de vento chegaram até 80 km por hora. A árvore que caiu na rua Itapeva será retirada amanhã. Daqui a pouco, Mariana Armentano traz os detalhes da previsão do tempo. O empresário Ike Batista continua foragido. Ele teve a prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Segundo o advogado do empresário Fernando Martins, Ike Batista não deveria ser considerado foragido, pois está fora do Brasil a negócios e não podia prever a operação da Polícia Federal. A defesa disse ainda que vai acertar com a polícia a data e outros detalhes da volta de Ike ao Brasil. Ele está em Nova York desde quarta-feira. Ike já foi incluído na lista de procurados da Interpol após ter a prisão preventiva expedida na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. O empresário é acusado de pagar 16,5 milhões de dólares de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. A transação foi feita por meio de um falso contrato de compra e venda de uma mina de ouro, e o pagamento da propina a Cabral teria ocorrido em contas no exterior. O ex-governador Sérgio Cabral pensa em fazer delação premiada. Preso desde novembro em Bangu e alvo de novo de outra operação da Polícia Federal, Cabral estaria abatido e pensando em fechar um acordo com a Justiça. Outro motivo que levou Sérgio Cabral a pensar numa delação seria o ambiente hostil dentro do presídio. Ele teme uma eventual rebelião na cadeia. O ex-governador teria feito relato a aliados que o visitam. O objetivo da delação seria negociar uma pena menor em eventual condenação. Com a Operação Eficiência deflagrada ontem, Cabral já teve 3 mandados de prisão decretados. Para o Ministério Público, ele era o chefe de uma organização criminosa que saqueou o estado do Rio. Hoje é aniversário de Cabral, mas a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que a rotina em Bangu não foi alterada e que o ex-governador não teve direito a visitas por causa da data. Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, foi ouvido hoje no acordo de delação premiada com a Justiça. Marcelo Odebrecht prestou depoimento na sede da Justiça Federal em Curitiba. O ex-presidente da empreiteira está preso desde julho de 2015 pela Lava Jato. Ele foi ouvido pelo juiz auxiliar de Teori Zavascki, Márcio Schiffler Fontes. O depoimento tem como objetivo validar o acordo de delação do executivo. Essa é a última fase antes da homologação. Nessas audiências, o juiz só pergunta se os delatores prestaram informações de livre e espontânea vontade, sem coação por parte dos investigadores do Ministério Público. Na Lava Jato, Marcelo Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Pelo acordo com a Justiça, ele deve ficar preso até o final do ano. Ao todo, 77 executivos da Odebrecht fizeram delação. A expectativa agora é sobre quando elas serão homologadas. Teori Zavascki pretendia fazer isso na volta do recesso do Judiciário, na semana que vem. Com a morte do ministro, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ainda não definiu como será feita a homologação. Ainda também não há definição sobre quem vai ficar com a relatoria da Lava Jato. E os juízes auxiliares da STF concluíram hoje as audiências com os 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que fecharam um acordo de delação premiada. Esses juízes atuam no gabinete de Teori Zavascki. O chefe dos procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, diz que as delações da Odebrecht vão duplicar o número de investigados.
colaborações. A declaração foi dada à agência de notícia France Press. Isso não significa necessariamente que ela em Curitiba vai dobrar de tamanho, mas o tamanho das investigações vão dobrar. Quando eu digo dobrar em número de investigados e de investigações. Nós temos um número de acusados, provavelmente de 250 pessoas, o número de investigados é bem maior do que isso, e é bem possível que esse número todo dobre de tamanho a partir das colaborações que estão em andamento. O procurador disse ainda que a morte do ministro Teori Zavascki foi uma grande perda para a Lava Jato. Porque ele era uma pessoa capaz, capacitada, séria, isenta, dedicada e que estava conduzindo muito bem os trabalhos do caso. Certamente essa perda vai existir quem quer que assuma a posição em que ele estava. O chefe dos procuradores em Curitiba falou também sobre a expectativa em torno do novo relator dos processos da Lava Jato no Supremo. Um juiz na Lava Jato pode determinar os rumos de toda a operação. Um juiz, a mentalidade de um juiz, a forma dele pensar, a visão de mundo, a visão do direito, pode determinar o sucesso ou o naufrágio dessa operação. Especialmente o juiz que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as delações da Odebrecht. Com a confirmação dos termos do depoimento de Marcelo Odebrecht, reinquirido em Curitiba, as atenções se voltam para a ministra Carmen Lúcia. A plateia fica agora na expectativa para saber se a presidente do Supremo Tribunal Federal vai homologar ela própria esse acordo de colaboração do ex-presidente e herdeiro da Odebrecht e também outros 76 acordos de executivos da empreiteira. Se quiser, a ministra pode se escorar num pedido de urgência do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e liberar os acordos até terça-feira, quando termina o recesso do Judiciário. Se preferir, Carmen Lúcia pode transferir a batata quente para o próximo relator da Lava Jato, a ser escolhido na semana que vem. A essa altura, não há mais espaço para não homologar as delações da Odebrecht. O que se discute é se isso vai ser feito imediatamente ou mais adiante. O substituto de Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato será escolhido por sorteio, mas seja quem for, não ousará brecar delações feitas espontaneamente e com nítido interesse para as investigações. Os olhos estão voltados para o Supremo, mas é na primeira instância que a homologação das delações é aguardada com mais ansiedade. A Lava Jato vai mudar de patamar. Como disse o procurador Deltan Dallagnol em entrevista, a operação vai dobrar de tamanho e dará à luz novos filhos ao redor do Brasil. Houve um certo espanto no Planalto com essa declaração. Em Brasília, há uma torcida para que a Lava Jato tenha um fim. Não acabará tão cedo. A amplitude das investigações causa um certo desespero, mas o desespero pode ser útil. Antigamente, o brasileiro se perguntava: onde é que nós vamos parar? Hoje, autoridades e políticos é que se perguntam: quando vão nos deter? Boa noite. O delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, afirmou que o timing para prender o ex-presidente Lula pode aparecer em 30 ou 60 dias. De Paula coordena as investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Essa declaração dele foi feita ao portal UOL. Segundo o delegado, a investigação que envolve Lula é muito ampla e o timing pode não ocorrer em Curitiba, e sim nas investigações em Brasília. Em nota, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Martins, anunciou que vai acionar judicialmente o delegado da Polícia Federal. Para o advogado, ficou escancarada a natureza eminentemente política da Operação Lava Jato no que se diz a respeito do ex-presidente Lula. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, continua internada em coma induzido na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Ela teve um AVC na terça-feira. Segundo o último boletim médico, ela continua com a pressão intracraniana sob controle e não há previsão de alta. A Câmara Municipal de São Paulo começou a demitir funcionários que têm mais de 75 anos de idade e foram contratados em regime de CLT. Na primeira etapa, vão ser mandados embora 14 servidores que ganham entre R$ 8.900 e R$ 19.000. Os 14 exonerados trabalhavam na Câmara Municipal havia cerca de 3 décadas e têm 75 anos ou mais de idade. Todos já são aposentados pelo INSS, mas continuavam trabalhando, a maioria em funções simples. Eram garçons, ascensoristas e gente que foi contratada em funções que nem existem mais aqui na casa, como barbeiro, engraxate.
Só com esses 14, a Câmara vai economizar 3,5 milhões de reais por ano. É que, ao contrário do cargo, o salário deles não era nada modesto. Ganhavam entre 9 mil e 19 mil reais por mês. Dado ao tempo de serviço, eles acumularam vantagens de carreira, que são vantagens legais que acabam beneficiando e se incorporando aos salários. Como estão abaixo do teto, são seletistas, há o aspecto legal desses salários. Outros 200 servidores estão na mesma condição. Foram contratados antes da Constituição de 1988, têm estabilidade no emprego e ganham salários muito superiores aos praticados nas empresas privadas. Tem garçom que recebe 13 mil reais por mês, copeira perto de 10 mil, ascensorista 11 mil reais. E para manobrar os carros na garagem, tem servidor que recebe 15 mil reais por mês. A estratégia do presidente da casa é a de convencê-los à demissão voluntária e está estudando lançar um plano com atrativos. Diz que o que conseguir economizar será devolvido aos cofres públicos. A intenção da Câmara Municipal de São Paulo, neste ano de crise, é devolvermos ao senhor prefeito na forma de economia para que ele reinvista na área, principalmente saúde e educação. 2 homens morreram e 2 ficaram feridos numa troca de tiros com a polícia militar depois de uma tentativa de assalto no shopping União de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o shopping, por volta das 10 da manhã, a equipe de segurança percebeu uma movimentação suspeita e acionou a polícia militar. Os assaltantes, que tinham como alvo uma loja de celulares, fugiram. Durante a fuga, segundo a PM, eles atiraram contra os policiais que revidaram. Nenhum policial se feriu. Um dos baleados foi socorrido e encaminhado à Santa Casa e outro foi levado para o Hospital Regional de Osasco. O Shopping União informou que depois da ocorrência voltou a funcionar normalmente. Policiais do Grupo de Operações Especiais do Governo do Rio Grande do Norte e agentes penitenciários da Força Tarefa Federal entraram hoje na penitenciária de Alcaçuz. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, o grupo faz parte da Operação Fênix, que deve durar 30 dias e tem como objetivo retomar o controle e garantir a reforma do prédio. No presídio, os agentes encontraram um revólver, mais de 500 facas, celulares e drogas. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Norte. As facções PCC e Sindicato do Crime agora estão separadas dentro do presídio. Os agentes penitenciários da Força Tarefa Federal são de um grupo criado pelo Ministério da Justiça em meio à série de rebeliões e mortes ocorridas em prisões brasileiras. Segundo o governo, os integrantes têm treinamento especial para atuar em unidades prisionais. O Exército entrou na penitenciária agrícola de Monte Cristo, na zona rural de Boa Vista, em Roraima, para fazer uma revista no prédio. No começo do mês, 33 presos foram assassinados na unidade. Segundo o governo, foram usados detectores de metal e os presos deixaram celas para que todas as alas do presídio fossem vistoriadas. As visitas continuam suspensas desde o dia 6, quando aconteceu o massacre de presos. Justiça condenou 3 funcionários do Parque de Diversões Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, pela morte da estudante Gabriela Nishimura. O acidente aconteceu em fevereiro de 2012. Os réus foram condenados a 2 anos e 8 meses de prisão no processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O juiz reverteu a pena em prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo para uma entidade social. Outros 5 funcionários foram absolvidos. O laudo produzido pelo Instituto de Criminalística apontou falha humana. A cadeira do brinquedo usada por Gabriela estava desativada havia mais de 10 anos e não possuía cinto de segurança. Em 2013, os pais da adolescente e representantes do parque formalizaram um acordo de indenização por danos morais. O valor não foi divulgado. A estudante morreu depois de cair do brinquedo Torre Eiffel. Ela morava no Japão e passava férias com a família no Brasil. Depois de um período afastada de compromissos por questões de saúde, a rainha Elizabeth volta a aparecer em público.
A monarca, de 90 anos, participou da abertura de uma exposição sobre as Ilhas Fiji. Essa foi a primeira aparição da rainha desde o Natal. Elizabeth ficou afastada dos compromissos por causa de um forte resfriado. Segundo a coroa britânica, por causa da idade avançada, a rainha Elizabeth deve reduzir cada vez mais sua agenda de eventos públicos. O presidente americano Donald Trump recebeu hoje a primeira-ministra britânica Theresa May. É a primeira visita de um chefe de governo aos Estados Unidos desde que Trump assumiu a presidência. Na entrevista coletiva, eles confirmaram a intenção em continuar a cooperação econômica e também a diplomática entre os dois países. Theresa May confirmou que Donald Trump será recebido pela rainha Elizabeth em um jantar, ainda sem data marcada. Sobre política internacional, os dois confirmaram um avanço nas conversas sobre ações de combate ao Estado Islâmico. Os dois líderes também reforçaram seu apoio à OTAN. Durante a campanha, Trump chegou a chamar a organização de obsoleta e prometeu fazer campanha pela sua extinção, mas hoje o tom sobre o assunto foi mais moderado. Em mais uma ação de olho na imigração, o presidente americano Donald Trump assinou hoje mais 3 ordens executivas que pretendem endurecer o processo de seleção e reduzir o número de imigrantes que podem buscar asilo nos Estados Unidos. O endurecimento das políticas de imigração americanas, especialmente para imigrantes saídos de países muçulmanos, foi uma das promessas de campanha de Trump pela presidência. Mais cedo, Trump e o presidente mexicano Enrique Peña Nieto se falaram por telefone. Segundo a Casa Branca, o muro na fronteira entre os dois países foi discutido por ambos. Os governos dos dois países declararam que o assunto, que chegou a gerar o cancelamento da visita de Peña Nieto aos Estados Unidos, não será mais discutido publicamente. A economia dos Estados Unidos fechou 2016 com um crescimento de 1,6%. Em relação a 2015, houve queda. Em 2015, o PIB americano cresceu 2,6%. A taxa do ano passado é a menor desde 2011. O petróleo barato e a moeda americana mais forte reduziram os lucros das empresas. Apesar disso, o consumo interno do país se manteve em alta e colaborou para a manutenção de um resultado positivo para a economia. Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Faz apenas uma semana que Donald Trump tomou posse, mas os Estados Unidos já viraram uma grande bagunça. O Washington Post diz hoje que muitas das decisões de impacto que Trump tomou não vão sair do papel, porque são ilegais e porque os técnicos do governo não foram consultados sobre o que pode ou o que não pode. A burocracia americana é competente, mas ela já começou a reclamar. Sem fazer muito barulho, 6 diplomatas que tinham o comando do Departamento de Estado acabam de pedir demissão. E Trump também demitiu 80 embaixadores sem ter antes escolhido quem vai para o lugar deles. A diplomacia americana está em ponto morto, está inoperante. E pensar que o presidente acredita que pode fazer política externa com mensagens do Twitter. E saiu a primeira pesquisa sobre o que os americanos estão achando dessa primeira semana do novo presidente. Ele tem aprovação de 36%, mas ele é reprovado por 44%. Poderia ser um alerta, mas Trump não acredita em pesquisa, não acredita na mídia e não acredita em nada que se oponha às loucuras dele. Uma dessas loucuras é o plano de cobrar um imposto de 20% sobre todas as importações do México. Trump diz que seria para financiar um muro de 10 bilhões de dólares que ele quer construir na fronteira para evitar a entrada de imigrantes mexicanos. Só que esses 20% de imposto seria um tiro no pé. Claro que o México, que vende para os Estados Unidos 80% das suas exportações, vai entrar em recessão. Mas a economia americana terá inflação, sairá perdendo com componentes industriais mais caros e vai ter mais desemprego. É por isso que o economista e prêmio Nobel Paul Krugman disse hoje que Donald Trump vai empobrecer ainda mais os eleitores que votaram nele. E com relação a essa birra com o México, eu gostaria só de lembrar o que disse há mais ou menos 100 anos o presidente mexicano Porfirio Díaz. Pobre do México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo do Chile confirmou a prisão de pelo menos 5 suspeitos de provocar alguns dos incêndios que devastam parte do país.
Em uma semana, os incêndios já devastaram quase 290 mil hectares e deixaram pelo menos 10 mortos e mais de 9 mil desabrigados só no centro e no sul do país. Ontem, a presidente Michelle Bachelet declarou o estado de catástrofe e equipes de bombeiros vindas do México, Colômbia e França já trabalham no combate ao fogo. O presidente Michel Temer anunciou que forças brasileiras serão enviadas ao Chile para ajudar no combate às chamas, juntamente com equipes da Rússia e da Espanha. Como a gente mostrou no começo do Jornal da Gazeta, a chuva não deu trégua ao paulistano nos últimos dias, né? Segundo os meteorologistas, até agora choveu quase 70% a mais que o esperado para todo o mês de janeiro. E como será que fica o tempo no fim de semana? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O ar seco vai garantir um final de semana de tempo firme em boa parte do sudeste do país, mas não aqui em São Paulo. Em toda essa área em verde, o sol até aparece, mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde nas áreas mais claras e a qualquer hora nas mais escuras. Dia ensolarado mesmo, sem nenhuma gota de chuva, apenas entre o Rio Grande do Sul e o sul do Mato Grosso do Sul e entre o Rio de Janeiro, centro-leste de Minas até o sudeste do Piauí. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em Curitiba faz friozinho, com mínima de 17 e máxima prevista na casa dos 23 graus. Já em Campo Grande, tempo abafado, com máxima de até 30 graus à tarde. A capital fluminense vai ter um dia de sol e tempo firme, com calorão na casa dos 38 graus amanhã. E tempo firme também em Salvador, onde as temperaturas vão ficar entre 24 e 32 graus. Para São Paulo, o sol já deve voltar a aparecer nesse final de semana e as temperaturas sobem mais. Nesse sábado, o dia será de sol com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora no sul e no oeste do estado. No Vale do Paraíba e no Nordeste Paulista, a chuva ocorre a partir da tarde. Nas demais áreas, o dia amanhece com muitas nuvens, pode chover rápido pela manhã, mas aí o sol aparece e as pancadas voltam a acontecer entre a tarde e a noite. E olha como esquenta. A temperatura máxima amanhã chega aos 34 graus em Votuporanga, no Norte Paulista, e também na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara. Em Caraguatatuba, no litoral, pode fazer até 32 graus amanhã. Para a capital também esquenta bastante nos próximos dias, o sol volta a dar as caras, mas ainda entre alguns períodos de chuva. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã já na casa dos 29 graus. No domingo esquenta até mais, faz 30 graus à tarde. E para começar a semana as temperaturas previstas vão ficar entre 19 e 29 graus, ainda com riscos de chuvas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem se endivida no cartão de crédito precisa prestar atenção. A partir do dia 3 de abril, mudam as regras, a princípio para melhor. Mudaram as regras para o crédito rotativo. A dívida no crédito rotativo é aquela que fica quando você não paga a fatura inteira do cartão e não parcela o débito. Essa dívida paga taxas de juros horríveis, em média de 485% ao ano. Isto é, se você tem uma dívida de R$1.000, em um ano o débito sobe para mais de R$ 5.800. A partir de abril, você só poderá ficar com essa dívida no rotativo do cartão por até um mês, até o vencimento da próxima fatura do cartão. Daí em diante, não vai ser mais possível ficar no rotativo. O banco será obrigado a oferecer ao cliente do cartão um plano de parcelamento desta dívida, com juros obrigatoriamente menores. Como vai ser o plano? O banco é que vai decidir. As taxas de juros vão cair para quanto? O pessoal do governo imagina que o banco ofereça algo como o crédito parcelado no cartão, que tem taxas muito menores, embora ainda indecentes. Taxas de 154% ao ano em média. Isto é, se você tem uma dívida de R$1.000, em um ano o débito sobe para mais de R$ 2.500. A taxa de juros do crédito rotativo vai cair de quase 500% ao ano para cerca de 150% ao ano, como no crédito parcelado? Provavelmente não. Ainda seria mortal, apenas uma morte menos dolorosa. O que fazer? É possível procurar outra linha de crédito, até em outro banco. O crédito pessoal, um empréstimo direto do banco para você, com taxas médias de 140% ao ano. Ainda horrível. Para quem tem acesso, é melhor procurar um empréstimo consignado. Se não conseguir, é até melhor vender um bem do que ficar no cartão de crédito,
mesmo parcelado ou no cheque especial, que tem juros médios de 330% ao ano. No entanto, em parte também por pressão do governo, a taxa do cheque especial deve cair. Uma coisa que deve mudar com a nova regra são os novos limites do cartão. Provavelmente os bancos devem limitar os gastos para alguns tipos de clientes, com renda menor e mais história de endividamento. É um progresso ainda assim, mas mesmo que as taxas de juros caiam de 500% ao ano para 150% ao ano, é mortal para suas finanças. Se você entrou nessa dívida, tem de sair dela de qualquer outro modo e rápido. Boa noite. Os clientes da AES Eletropaulo devem ficar atentos porque a companhia tem cobrado, pasmem, seguros em contas de clientes que não contrataram o serviço. Os valores de cobranças indevidas de seguro de vida ou odontológico na conta de luz devem ser devolvidos em dobro, é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Muitos moradores de São Paulo receberam na conta valores a mais entre R$ 11,90 e R$ 34,90, sem solicitar qualquer serviço extra. A estimativa é que 100 mil pessoas pagaram a mais. E há relatos de que essa cobrança vem desde junho do ano passado. Só agora alguns consumidores começaram a reparar nessa cobrança que vem em código, por isso que é difícil identificar. A MetLife, responsável por vender o seguro, reconheceu o problema e disse que foi por um erro operacional. O Procon já autuou as 3 empresas envolvidas, a própria MetLife, a AES Eletropaulo e também a Metropolitan Life Seguros, que opera o serviço oferecido. Elas estão sujeitas à multa de R$ 8.999.000, mas elas têm uma semana para responder oficialmente e explicar o que aconteceu ao Procon. Foi uma cobrança indevida de uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço que eles se propuseram a fazer, eles não deram documento ao consumidor do que, quais são os direitos e onde ele poderia procurar esses direitos. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diop. A Pinacoteca de São Paulo anunciou esta semana que o projeto de incorporação do prédio da Escola Estadual, sua vizinha no terreno do Parque da Luz, finalmente vai se tornar realidade. No prédio da escola, cedido ao museu pelo Estado e depois de uma reforma, será inaugurada em 2018 a Pina Contemporânea. Ou seja, o novo espaço de quase 7 mil metros quadrados será dedicado às obras do acervo do museu que datam do século XXI e a mostras de arte contemporânea. O projeto é do tempo em que Marcelo Araújo era diretor do museu, ou seja, tem uns 10 anos. E na época contava com a promessa de patrocínio do Banco Safra. Agora foi anunciado que os 5 milhões para a adaptação inicial do prédio serão captados na iniciativa privada. Com essa nova conquista, a Pinacoteca dividirá seu acervo pelos seus 3 edifícios, deixando a arte acadêmica e moderna no prédio principal, a arte dos anos 70 aos 2000 na estação Pinacoteca e a arte atual no prédio novo. E os palcos paulistanos já retomaram seu ritmo. Aos espetáculos em cartaz se soma hoje um que promete ser sucesso. Trata-se da estreia do musical Roque Santeiro, texto de Dias Gomes, proibido durante a ditadura, depois transformado em novela histórica pela TV Globo há mais de 30 anos. Esta montagem tem direção geral de Débora Dubois e música de Zé Cabaleiro. Os personagens de Chico Malta e Viúva Porcina, imortalizados por Lima Duarte e Regina Duarte, serão vividos agora por Jarbas Homem de Melo e Lívia Camargo. Flávio Tolesani faz Roque Santeiro. Mas Zé Cabaleiro avisa, o musical é diferente da novela desde o texto até a música. No Teatro FAAP. Outro espetáculo que estreia hoje e vai certamente divertir é Loucas por Eles, com um elenco comandado por Sueli Franco e direção de Fernando Cardoso. Também no palco, Vera Mancini, Cíntia Falabella, Ellen Roche e Fafá Renó. O texto é do argentino Marcos Carnevale, autor de Elsa e Fred, um sucesso no cinema. A versão é de Valcir Carrasco. 5 mulheres ficam presas num aeroporto e conversam. E só falam deles. No Teatro Fernando Torres, no Tatuapé. Divirtam-se e boa noite.
Liderado pelos irmãos Oswaldo e Celso Vecchioni, surgia em 1967, no bairro da Pompeia, um grupo que iria marcar e marcou época no rock brasileiro. Em 50 anos de estrada, a banda teve diversas formações, mas não perdeu a referência do puro rock and roll. Por tudo isso, Made in Brasil é cara de São Paulo. De volta ao lugar onde tudo começou. Era na fábrica desativada, onde hoje é o Sesc Pompeia, que Oswaldo e Celso ensaiavam a banda que acabavam de formar 50 anos atrás. Ficou conhecido como uma banda que tocava bem Rolling Stones, né? Então a gente carrega essa influência até hoje. De um jeito simples, com poucos acordes, o Made in Brasil criou um rock vigoroso. É um rock básico, cru, sujo, mas dançante. Qual a ideia? Nós não temos essa concepção de subir no palco e fazer barulho, entendeu? As músicas pra gente tem começo, meio, fim. Uma das bandas mais longevas do Brasil e a que mais vezes mudou os integrantes. Em 5 décadas, foram 203 formações diferentes. 126 músicos, em algum momento, participaram do grupo. Hoje, além dos irmãos fundadores, estão em turnê o também veterano Otávio, no sax, Rick, filho de Oswaldo, na bateria, e o caçula Zig, na guitarra. A banda paulistana, que nunca parou, gravou 14 discos. No auge da ditadura militar, teve um álbum inteiro censurado. E no dia do show de estreia, um susto no telefonema do dono do teatro pedindo explicações. O que vocês fizeram? Lacraram o teatro. Tem um carro do DOPS, da polícia, numa quadra e na outra, não está passando nem carro, nem ônibus. Eu falei, não fizemos nada, a gente só botou 5.000 cartazes na rua, de ontem para hoje. Ele falou, então, o que tem nesses cartazes? Eu falei, tem um tanque de guerra. O tanque de guerra estava esmagando a palavra massacre, né? Na verdade era para esmagar umas cabeças, mas a gente falou, não, vai ser muito, né? Vamos tirar essas cabeças e vamos esmagar. E a polícia, o DOPS veio para cima, foi complicado. O Made in Brasil ajudou a traçar o destino do rock nacional. Atento a novas sonoridades, conquistou fãs de outras gerações. Tem uma mescla de público. Aquele cara quarentão, cinquentão, que tem a nossa idade, sessentão, ele vai... Ele leva o filho. Leva o filho. O neto. A gente já está na fase do avô e da avó levar o neto, né? É legal isso. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os embates do PT na reconstrução do jeito de fazer política. Entrevisto hoje o deputado federal Vicente Cândido, político de extensa carreira, que já foi vereador, deputado estadual, hoje deputado federal em vários mandatos, sempre pelo PT, partido em que milita há 34 anos. Deputado, muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar perguntando sobre a saúde de Dona Marisa Letícia, porque eu soube que o senhor fez visitas a ela, foi acompanhado de sua esposa. Que informação o senhor tem sobre o estado de Dona Marisa hoje? Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Estive lá na quarta-feira à noite, na quinta-feira, hoje eu falei com o presidente Lula. Um quadro complicado, uma situação dessa não é fácil para ninguém, né? Estamos torcendo, orando, a família está muito otimista, o diagnóstico dos médicos é de que está estável, com sinais de melhora, mas ainda não tem um diagnóstico preciso, precisa das 72 horas, que deve estar completando agora, e também precisa de mais alguns dias, a previsão é que fique pelo menos 20 dias aí internado. Estamos torcendo, há possibilidade, o hospital é muito bom, em termos de tecnologia não tem que se discutir,
Aí é fé, né, e muita oração que a gente pode reverter o quadro. E eu espero que Dona Marisa tenha condições para o enfrentamento desse duro momento. Todos nós e a família precisa muito disso. Bom, agora, deputado, outro dia, no lançamento do 6º Congresso do PT, o presidente Lula falou, e ele disse que nesse ano de 2017 ele vai se dedicar a reconstruir e limpar a imagem do PT. Lula falou mais que os petistas têm que recuperar o gosto, o prazer e o jeito de fazer PT. O que ele quis dizer com isso? Muita coisa. E o Lula, nós estamos muito convencidos de alguém que precisa agitar o Brasil no bom sentido, sacudir o Brasil, dar ânimo para o Brasil, dar linha para o Brasil, é o presidente Lula. Onde ele vai, sempre muito bem recebido, o reconhecimento é muito grande das coisas que ele fez como presidente, das coisas que ele fez como militante, né? E ele vai ser, eu acho que vai continuar sendo esse nosso comandante, esse nosso general para as mudanças, tanto dentro do PT, e tanto é que tem uma corrente forte como eu, que defendemos que ele volte a presidir o PT e também volte a ser o nosso candidato em 2018. Ele não quer ir, ele não quer isso, ele não precisa disso, mas nós estamos conclamando que ele volta a comandar e ajuda a dar essa sacudida, trazendo a sociedade, a juventude para o debate sobre a política brasileira. Nós estamos convencidos que não existe outro partido para fazer essas mudanças e discutir um projeto para o Brasil de cidadania, um projeto de distribuição de renda e um projeto de inserção das pessoas, dos trabalhadores, da juventude, sobretudo, do pequeno empresário, do empresariado nacional na política brasileira. Nós temos condições de continuar fazendo isso com mudanças, com ousadias, né, sobretudo com desprendimento. Agora tem também os elementos complicadores. A crise do país, econômica, a situação em que está depois de tantos anos do PT no poder. Não se trata de responsabilizar exclusivamente o PT com uma única variável. Nós sabemos que existe um conjunto de variáveis, porém não dá para excluir a responsabilidade de um governo do PT. O segundo elemento complicador são as investigações da Operação Lava Jato, os petistas presos, as denúncias que envolvem, sim, demais partidos do país, mas envolve muito importantíssimas lideranças do PT. Então, quando o senhor diz, nós somos o único país, o único partido para resgatar no país a cidadania, então todo isso que o senhor acredita que o PT é capaz, com esses elementos complicadores, o senhor acha que o PT consegue? Olha, é evidente que a gente não gostaria de estar nessa situação, mas estamos pagando caro por erros nossos, estamos pagando caro por debitar coisas que não é culpa nossa, né? Tem aí uma imparcialidade da justiça, da polícia em cima do PT, mas, assim, a história do PT, pelo seu simbólico, pelo nosso legado, pela inserção social que o PT construiu ao longo desses 36 anos, eu acho que nós temos musculatura e condições de superar. Estamos prontos para pedir desculpas, humildemente, eu falei isso aqui no teu programa, de reconhecer erros, de reconhecer falhas, né, que nós não fizemos, nós devíamos ter feito, como eu te falei, reforma política, reforma tributária, reforma da mídia, e não fizemos, mas não tem outro partido que tenha tamanho, que tenha na tua prática, no teu programa, proposta como essa. Não vai ser o PSDB, não vai ser o PMDB, não vai ser o PP, né? Então o PT, pela tua história, pela tua inserção social, ainda é possível de propor mudanças para o Brasil. Bom, agora o momento que estamos vivendo lá na Câmara Federal, a reeleição de Rodrigo Maia, que é um assunto que ele trouxe um debate importante para o PT, porque tem ali uma turma que entende que para ampliar espaço para a oposição deve sim apoiar a candidatura de Rodrigo Maia, conquistar um lugar na mesa da Câmara, que faz parte do jogo político. Entretanto, há quem não aceite isso de jeito nenhum, o grupo Muda PT, por exemplo, os parlamentares que entendem que isso não tem cabimento, é dançar conforme a música e que é uma negação de tudo aquilo que o PT sempre acreditou, apoiar um homem, uma pessoa que é um homem do presidente Michel Temer, que esses militantes chamam de golpista. Eu quero saber se existe um racha na Câmara Federal entre os petistas. Existe na Câmara, existe nas instâncias partidárias, né? O diretório fez um longo debate sobre isso semana passada.
votou, ganhou a posição de fazer um acordo com um candidato que a bancada julgasse ali mais viável. O que eu acho ruim, já falei isso também no diretório e na executiva, tenho falado isso para os nossos militantes e dirigentes, que a gente está dando muita importância nessa questão. No dia 1º, dia 2, quando votar lá o presidente, acabou o debate sobre isso. O PT deveria gastar suas energias para coisas mais importantes do que isso. Mas agora é uma decisão. Deve ou não deve apoiar Rodrigo Maia? Eu acho que deve apoiar o Rodrigo ou o Jovaí, estamos conversando com ambos. Quer dizer, não é definido ainda? Isso seja isso que vai definir se o PT é mais de esquerda ou mais de direita. Muitos desses deputados que você disse agora, que acham que não deve fazer acordo com o Rodrigo Maia, falam isso publicamente, mas por baixo dos panos acaba apoiando o Rodrigo Maia, ou acaba votando o Rodrigo Maia, ou acaba se beneficiando dessa decisão. O que nós temos que ter é a coragem de dizer o que é melhor para o partido nesse momento e o que é pior. Na minha visão, fazer um acordo, como diz o regimento, como diz a Constituição Federal, que o poder legislativo do Brasil, ele é proporcional, ou seja, cada partido tem a sua fração de poder nas instâncias de poder da administração lá dentro da casa, não é nenhuma questão ética ou administrativa, de fundo, de princípios. A cúpula deve fechar a questão em torno do nome? Deve fechar como fechou. Rodrigo Maia? Como recomendou a bancada. Recomendar ou fechar a questão? Não. É diferente. A cúpula diz o seguinte, a bancada está autorizada a negociar com quem ela achar que seja melhor. Pode ser com o Rodrigo Maia, pode ser com o Jovaí Arantes, pode ser com o Júlio Delgado, pode ser com Quer dizer, não o André Figueiredo do PDT. Não está definido. A bancada vai decidir na semana que vem qual é o melhor caminho para ela. É evidente que no PT tem muita repercussão. Nós temos base social, nós temos militantes, nós ouvimos, nós temos instâncias para decidir essas coisas. É diferente de outros partidos. Você reúne meia dúzia, um presidente vai lá e define, ou o líder vai lá e define. O PT não, o PT tem que dar ouvido. É por isso que nos faz diferente, por isso nós temos musculatura para superar as nossas crises, tá certo? É por causa dessa força social e por isso, né, a bancada fica em dúvida, debate, fica uma semana inteira debatendo para depois decidir deliberar. Okay. Isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa prática e isso é bom. É por isso que nós somos diferentes, é por isso que a gente tem condições de propor para o Brasil, através do parlamento ou não, mudanças significativas. O PT subscreveu alguma lista com indicação de nomes para o lugar de Teori Zavascki no Supremo? Não. Os que foram encaminhados para o presidente Michel Temer? Não, e se subscrever, eu acredito que nós vamos fazer o mal, porque quem tiver apoio do PT não vai ter apoio do governo. Eu acho que ninguém vai nos pedir apoio nesse momento. Nós somos oposição, não faz sentido. Tem algum nome que vocês não queiram de jeito nenhum? Oi? Tem algum nome desses que estão bem cotados que no PT vocês entendam que não deva ser indicado em hipótese alguma? O PT pagou caro pelo teu romantismo, o PT pagou caro pela tua visão republicana, indicou gente para o Supremo, para o STJ, para o TSE, que votou muitas vezes contra nós, mas entendendo que era, né, entendendo as posições de independência dos poderes. Não acredito que o Michel Temer vai fazer a mesma prática que o PT fez. Para nós seria o quê? Um grande advogado, um bom professor, uma pessoa ilibada, um político, como que é o PMDB? Técnico político, mas pessoa que tem respeitabilidade. Tá? Se ele vai votar contra ou a favor, vai ser de acordo com a consciência dele. Essa foi a prática, desde o presidente Lula, passou pela presidente Dilma. Isso nos ajudou? Não. Eu acho que jamais algum outro presidente faria isso que o PT fez, tá certo? Agora, nesse momento, não acredito que alguém vai pedir apoio para nós, nós somos de oposição, né? Se chegar alguém com a assinatura do PT, eu acredito que seja um mau negócio para ele, né, perante lá o indicador que é do presidente Temer. Eu agradeço muito sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Gamberini. Você vai ver a seguir o esperadíssimo jogo da final do Aberto de Tênis da Austrália. Roger Federer e Rafael Nadal vão disputar o título.
mundo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Neste domingo, vamos acompanhar a expectativa dos clubes para a estreia do Campeonato Paulista, com a presença de Eduardo Batista, novo técnico do Palmeiras. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Anita Pasques. O Aberto de Tênis da Austrália vai ter uma final inesperada, aliás, muito esperada pelos torcedores e parece um sonho para os fãs do tênis, né, Anita? Fãs como você, né, Gamberini? Claro, eu e milhares de pessoas. Os multicampeões Roger Federer e Rafael Nadal vão decidir o título em Melbourne. Ontem, Federer já havia derrotado o também suíço Stan Wawrinka por 3-2. E hoje foi a vez de Nadal precisar de 5 sets e quase 5 horas de partida para vencer o búlgaro Grigor Dimitrov e garantir lugar na chamada final retrô. Federer e Nadal não decidem um título desde 2015 e a última final em um grande slam foi Roland Garros em 2011. Os dois protagonizam uma das maiores rivalidades do tênis. Eles já se enfrentaram 34 vezes, com 23 vitórias do espanhol e 11 do suíço. A decisão acontece domingo, às 6h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Sim, e amanhã as irmãs Serena e Venus Williams decidem a chave feminina. Em quem você aposta, no Federer ou no Nadal? Difícil, né? Eu gosto muito dos dois, mas acho que o Nadal? É? O interessante é que os dois estão voltando a jogar muito bem, né? O Federer operou o joelho, o Nadal vinha de problemas físicos, está em 9º lugar, se não me engano, no ranking. E os dois estão jogando demais, né? Demais. Você viu a partida de hoje? Foi espetacular o jogo espetacular. Você, como quem pratica tênis, apostaria em quem? Eu acho que o Federer tem mais chance, acho. E entre as mulheres, a Serena leva da Venus, acho que com facilidade, você não acha? Eu acho também. Então tá bom. É bom que a gente está em dúvida, né? Então vai ser uma grande partida. Vai ser um jogaço. Vai valer a pena acordar domingo, 6 horas da manhã para assistir. Bom, o zagueiro do Paulista de Jundiaí, que atuou com identidade falsa, o Gato, e acabou causando a eliminação do time na Copinha, publicou uma mensagem no Facebook e pediu desculpas. Pois é, o Elton Matheus, que atuou no torneio com o nome de Brandon, estava desaparecido desde domingo, quando a farsa foi descoberta. O jogador pediu perdão ao clube, aos amigos, à comissão técnica e aos torcedores. Elton disse que não queria magoar ninguém, só queria realizar o sonho de ser um jogador de futebol e de levar brinquedos e medicamentos para as crianças da cidade dele. O zagueiro afirmou que não é criminoso. Nos próximos dias, Elton irá se apresentar à Polícia Civil e será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Hoje, Vampeta, que é o presidente do Audax, que disputa o Paulistão, confirmou que vai contratar o atleta. O São Paulo entrou em acordo com o Internacional e o lateral esquerdo Carlinhos vai defender o time nessa temporada. E o elenco, comandado pelo Rogério Ceni, ainda terá mais mudanças. O tricolor aguarda apenas alguns detalhes burocráticos para anunciar o meio-campista Jusilei, que está no Shandong Luneng da China. Por outro lado, o técnico Rogério Ceni terá que lidar com possíveis perdas. Além de João Schmidt, que deverá se despedir do tricolor no meio do ano, o jovem Luiz Araújo tem proposta do Lille da França e Chaves, o argentino,
está sendo sondado pelo futebol chinês. Não vejo esse risco da saída do Chaves até o meio do ano. E sobre o Araújo eu conversei com ele porque chegou de fato uma proposta concreta sobre ele. O que eu vou te dizer? Eu gosto muito do Araújo, acho que ele tem potencial para valer o dobro do que isso no futuro. Mas é uma opinião minha, uma opinião particular. Eu acho que o clube também tem as necessidades financeiras dele, né? Eu gostaria de ter opções para tentar ganhar títulos, né? E o clube também tem as necessidades de pagar as suas contas. Que coisa esquisita essa imagem do Rogério Ceni. Ele está com um saco de arroz de um lado, uma tubaína do outro. Só falta... Olha lá. Daqui a pouco aparece só a voz dele, fica só merchandising lá no São Paulo. O que eles não estão fazendo para ganhar dinheiro, hein? Precisando, é isso aí ficou mesmo. Ficou meio ridículo, né? O Palmeiras vai jogar contra a Ponte Preta no domingo, no primeiro compromisso do técnico Eduardo Batista diante da torcida. O treinador ainda tem aí algumas dúvidas para esse amistoso. Essa decisão ainda é para a semana que vem. Desculpem a comida de mosca, eles falaram, nós é que erramos aqui na TV Gazeta e não transmitimos o áudio. Infelizmente, nosso tempo se esgotou e o Jornal da Gazeta termina aqui. Então, de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. Zé Armando Vanucci revela tudo sobre os bastidores da TV no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.